Olá amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Cantinho do Consumidor. Hoje vamos voltar à temática das vendas fora do estabelecimento e vendas à distância. Esta matéria é regida no Decreto-Lei 24/2014, de 14 de fevereiro. Portanto, é este diploma legal que rege em sede desta matéria. Desde já, queria vos dizer que esta legislação não se aplica, entre outras coisas, aos contratos de serviços financeiros, porque há um decreto-lei próprio que rege esta matéria. Mais à frente falaremos sobre isso. E também, entre outras coisas, não se aplica aos contratos de compra e venda celebrados através daquelas máquinas automáticas que encontramos em muitos locais, em que chegamos lá, introduzimos a moeda, selecionamos o produto, a máquina roda lá o mecanismo, coloca o produto, deixa-o cair lá num cesto, recolhe-se o produto e recolhe-se o troco. Também não se aplica, portanto, a este tipo de contratos celebrados através deste tipo de máquinas de vendas automáticas. Mas aplica-se, por exemplo, aos contratos celebrados de uma compra de um determinado bem, que nós vamos à internet, compramos um bem, por exemplo, na China, na França, um bem que queremos adquirir, muitas vezes até com um contrato de crédito associado para financiar esse pagamento, o pagamento do bem que vamos adquirir. Portanto, aplica-se a este tipo de contratos celebrados através de um mecanismo de comunicação à distância ou aos contratos celebrados fora de estabelecimento. Desde logo, é obrigatório, neste tipo de contratos, o vendedor, dar ao consumidor uma série de informações. Informações das características do bem, o preço do bem, se há ou não, como é que é feito o pagamento, se é em prestações, se não é em prestações, quantas são as prestações, no caso em prestações, se há taxa de juro, qual é a taxa de juro, qual é a taxa de encargos efetivos globais, porque a taxa de encargos efetivos globais abrange não só a taxa de juro, mas todos os outros encargos que o contrato tem e que, no fundo, todos somados, dão uma taxa, vai representar uma taxa, um determinado valor, que é, no fundo, que vai acrescer, no fundo, ao preço. Portanto, a taxa, até a AEG, portanto, taxa anual de encargos efetivos globais, portanto, toda esta taxa tem que ser informada ao consumidor também. Vai ter que também ser informado ao consumidor se o envio do bem se comporta encargos, se o consumidor vai pagar, além do preço, as despesas de envio. Tem que ser dito ao consumidor se, por exemplo, no caso de exercer o direito de livre arrependimento, porque também tem que ser informado que o consumidor tem esse direito, tem que ser dito ao consumidor que, no caso de o exercer, se vai ou não suportar os custos da devolução do bem. Se o operador económico vem ou não buscar o bem, tem que ser dito ao consumidor, portanto, dadas ao consumidor uma série de informações que o consumidor, na sua posse, depois decida se quer ou não concluir o contrato. Portanto, antes da celebração do contrato, tem que ser dado ao consumidor todas estas informações. Porque, por exemplo, no caso de não ser dito ao consumidor que a devolução do bem ou o envio do bem tem encargos acrescidos, depois não podem ser cobrados, porque o consumidor não foi informado. Portanto, tem que ser dado ao consumidor uma série de informações para que o consumidor decida se quer ou não celebrar o contrato. Essas informações, depois dadas ao consumidor, não podem ser alteradas e vão fazer parte do contrato. Nestes tipos de contratos, há uma outra coisa que temos que ter em atenção. É que, atenção, os contratos celebrados à distância. Neste tipo de contratos, diz a lei que nos contratos celebrados por
telefone, portanto, não são os contratos celebrados pela internet, são os contratos celebrados por telefone, o consumidor só fica vinculado depois de assinar a oferta ou enviar o seu consentimento escrito ao fornecedor do bem ou prestador do serviço. Ou seja, no caso dos contratos celebrados à distância por telefone, tem que haver uma confirmação por parte do consumidor do contrato que celebra com o prestador, com o fornecedor. E os contratos à distância tem que haver também, seja ou não por telefone, da parte do operador económico, tem que também haver uma confirmação do contrato. Ou seja, o consumidor celebra o contrato, depois de celebrado o contrato, tem que haver uma confirmação da parte do operador económico, dizer, eu confirmo o negócio que acabou de celebrar comigo nestas e nestas e nestas condições. E, portanto, o consumidor tem que estar ciente daquilo que celebrou e o operador económico tem que, no fundo, confirmar esse contrato, aquilo que foi celebrado tem que o confirmar agora com o consumidor. Portanto, a confirmação por parte do operador económico dizendo celebrou um contrato comigo, venho confirmá-lo. Um consentimento, no caso dos contratos por telefone, por parte do consumidor dizer ok, sim senhor, a lei fala num consentimento no número 7 do artigo 5º. Eu diria consentimento, eu diria mais, para mim, não deixaria de ser também uma confirmação da parte do consumidor relativo ao contrato que celebrou. Porque diz que quando o contrato for celebrado por telefone, o consumidor só fica vinculado depois de assinar a oferta ou enviar o seu consentimento. Eu, se envio o meu consentimento ao contrato, no fundo eu confirmo o contrato. Meus amigos, vamos voltar a esta temática no próximo programa. Até lá, um grande abraço, fiquem bem, vemo-nos por aí.